Em 1862, o pintor russo Vassili Pukirev nos entrega uma das obras mais impactantes do realismo acadêmico, De une école mariage. Uma obra que não é apenas pintura, mas denúncia social. Um quadro que é, ao mesmo tempo, uma narrativa, um manifesto silencioso e um retrato da dor íntima de uma escolha forçada. Aqui, diante de nossos olhos, não há alegorias idealizadas. Há uma cena concreta, dura, quase cruel, o casamento entre uma jovem, frágil, de olhar perdido, e um homem muito mais velho, austero, vestido de poder e prestígio. Uma cerimônia que, em vez de celebrar a união de almas, revela a violência sutil das imposições sociais. Olhe para o rosto da noiva. Não há alegria. Não há entrega. Seus olhos desviam, sua expressão está carregada de resignação. É o olhar de quem não escolheu. O olhar de quem, talvez, tenha sido escolhida por outros, pela família, pela sociedade, pelo peso das convenções. No centro da cena, ela é a figura mais frágil e, ao mesmo tempo, a mais poderosa. Jovem, de pele clara, vestida de branco imaculado. O vestido, longo, delicado, resplandece diante do fundo escuro. Ela é a única chama de luz em um ambiente de sombras. Mas sua postura inclinada denuncia, não conduz sua vida, apenas se deixa levar. É a personificação do sacrifício. Agora veja o noivo. Muito mais velho, com o corpo rígido, barba branca, roupas pesadas. Sua postura é imponente, quase militar. Sua expressão é fria, distante, indiferente. Ele não procura cumplicidade, não busca intimidade. O que existe ali é um contrato, uma transação. Ele é o retrato do poder social e financeiro. O contraste entre juventude e velhice, fragilidade e autoridade, é brutal, e Pukirev o coloca sem disfarces diante de nós. É a materialização da desigualdade, um corpo que ainda pulsa pela vida, ligado a outro já marcado pelo tempo, mas sustentado pela influência e pelo dinheiro. O sacerdote. A figura religiosa que deveria ser símbolo de espiritualidade, aqui se torna testemunha silenciosa da desigualdade. Seu olhar está direcionado ao rito, suas mãos seguram o texto sagrado, e sua postura é de indiferença. Não há compaixão, não há hesitação. Ele apenas cumpre o papel que a sociedade lhe exige, legitimar o contrato. A religião, assim, aparece como cúmplice da injustiça. À esquerda da noiva, um homem observa a cena com expressão carregada de tristeza. Seu olhar está fixo na jovem, quase como se denunciasse sua dor. Muitos estudiosos acreditam que esse personagem seja um autorretrato do próprio Vassili Pukirev, inserido na tela como testemunha, talvez como antigo pretendente ou defensor da noiva. Sua presença é fundamental, ele nos guia, é nosso espelho dentro da pintura, mostrando indignação onde todos os outros parecem indiferentes. Logo atrás dele, outro homem, mais jovem, também elegante, acompanha a cena. Mas seu olhar não é de dor, e sim de distração, de distanciamento. Como se aquilo não o tocasse profundamente. Ele representa a indiferença social, a forma como muitos presenciam injustiças sem agir. Atrás do casal, os convidados. Homens e mulheres de vestimentas escuras, chapéus, casacos longos. Todos assistem, todos participam, mas quase ninguém parece partilhar da dor da noiva. Alguns olham diretamente para ela, mas não se movem. Outros desviam o olhar, como se não quisessem carregar o peso de enxergar o óbvio. São símbolos da sociedade como um todo, cúmplices silenciosos, sustentando tradições que esmagam a individualidade. O arranjo é magistral. Pukirev organiza as figuras de modo a criar uma linha de tensão. A juventude da noiva, ao centro, contrasta com a rigidez do noivo à direita. O sacerdote legitima a união. O suposto autorretrato do pintor observa com compaixão. E ao fundo, a sociedade, imóvel, como uma parede de indiferença. É como se a tela inteira fosse dividida entre forças, de um lado, o poder, do outro, o sentimento. E aqui começamos a refletir. Quantos de nós já não estivemos presos em papéis que não escolhemos? Quantas vezes já disfarçamos a dor com roupas bonitas, sorrisos forçados, cerimônias sociais?
A noiva representa não apenas uma mulher do século XIX, mas qualquer pessoa que, em qualquer época, foi obrigada a sacrificar seus desejos pelo peso da convenção. O noivo representa o poder material, a segurança, a imposição do status. O sacerdote representa a legitimação institucional, a religião, o Estado, a tradição. Os convidados, a indiferença coletiva. E o homem que olha com dor, talvez o próprio Pukirev, representa nós, os que ainda acreditam no amor, mas se veem impotentes diante das engrenagens sociais. O casamento, que deveria simbolizar amor e partilha, aqui se torna a metáfora de algo muito maior, a eterna tensão entre amor e interesse. Entre o desejo e a conveniência. Entre a liberdade do coração e as imposições do mundo externo. O que está em jogo aqui não é apenas um casamento desigual. É a eterna tensão entre liberdade e opressão, entre amor e conveniência. É a pergunta: quem realmente guia nossas escolhas? O coração? Ou o peso da sociedade? O mais perturbador em The Unequal Marriage é que Pukirev não oferece saída. A cena é fixa, definitiva. A cerimônia já está em andamento, a decisão foi tomada. E nós, espectadores, sentimos a impotência de assistir a uma vida sendo selada diante de nossos olhos. O quadro nos lembra que, muitas vezes, o maior silêncio não é o da noiva, mas o de todos os que a cercam. Porque a dor só se perpétua quando a indiferença se torna regra. No entanto, Pukirev a veste de branco. Ela é, mesmo na resignação, a única luz da tela. Talvez um sinal de que, mesmo esmagado, o amor ainda resiste. Mesmo aprisionado, ele continua sendo chama. E é essa chama que nos toca, ainda hoje, mais de 150 anos depois. The Unequal Marriage não é apenas a denúncia de uma injustiça social do século XIX. É a lembrança de que, em todas as épocas, corremos o risco de viver vidas que não escolhemos. E que, diante da pressão do poder, da tradição, da conveniência, só resta uma pergunta: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas? Será que escolhemos por amor? Ou apenas cedemos ao que nos é imposto, pelo dinheiro, pelo status, pelo medo da solidão? Pukirev não responde. Ele nos deixa com um incômodo. E esse incômodo, talvez, seja o verdadeiro convite da pintura, pensar não apenas nos personagens diante do altar, mas em nós mesmos, diante de nossas próprias abdicações. Porque, no fundo, todos nós já fomos, ou poderíamos ser, personagens desse casamento desigual. E se pensarmos que esta cena, pintada em 1862, não pertence apenas ao passado? Porque, ainda hoje, casamentos desiguais continuam a acontecer. Eles mudam de cenário, de roupa, de idioma, mas permanecem vivos em tradições, em culturas, em religiões que ainda fazem do matrimônio um arranjo muito mais social e familiar do que íntimo e afetivo. Na Índia, por exemplo, estima-se que quase 90% dos casamentos ainda sejam arranjados. Famílias negociam alianças, consultam astrólogos, cruzam castas, status e condições financeiras para unir dois jovens que, muitas vezes, mal se conhecem. No Paquistão, a realidade não é tão diferente. Entre 70% e 85% das uniões também são decididas pelas famílias. E o mesmo acontece em países vizinhos, como Bangladesh e Nepal, onde as taxas variam de 65% a mais de 90%. No Oriente Médio e na África, essa prática também é presente. No Irã, Egito, Líbano, Nigéria e em várias regiões do continente africano, mais de 70% das uniões seguem arranjos familiares, principalmente em áreas rurais, onde o casamento é visto como aliança entre clãs. E em Israel, dentro das comunidades judaicas ortodoxas, o sistema de Shidduch, em que casamentos são organizados por rabinos ou casamenteiros, responde por quase 89% das uniões. Até mesmo em países como o Japão e a China, onde a modernidade parece afastar tradições, ainda existem práticas de casamentos combinados. No Japão, cerca de 10 a 30% dos casamentos seguem o formato arranjado, enquanto na China, embora o percentual seja menor do que no passado, a influência das famílias continua sendo determinante. E há casos ainda mais específicos e controversos. Na Bulgária, em comunidades Roma, existe o chamado mercado da noiva,
onde meninas são apresentadas para pretendentes em uma espécie de feira, com valores simbólicos ou reais atribuídos a elas. No Paquistão e no Afeganistão, encontramos a prática do Vata Sata, em que famílias trocam irmãos e irmãs entre si para manter equilíbrio e alianças, uma troca que reduz abusos em alguns casos, mas aprisiona jovens em outros. Há ainda costumes como o Vani ou Pavara, em que meninas são entregues em casamento para resolver disputas entre clãs, ou o Kutala, em comunidades rurais da África do Sul, que em alguns casos se transformou em sequestro de noivas. E tudo isso não é apenas cultural. Muitas vezes, é também religioso. No hinduísmo, os casamentos arranjados ainda são regra em grande parte das comunidades, frequentemente definidos por compatibilidade astrológica, tradição de castas e expectativas familiares. No islamismo, o consentimento dos noivos é exigido, mas os arranjos familiares ainda prevalecem em muitas sociedades muçulmanas, com casamentos organizados pelas famílias para preservar honra, estabilidade e tradição. Entre judeus ortodoxos, o sistema dos shidduch continua firme, colocando rabinos e casamenteiros como mediadores, sempre respeitando o consentimento, mas moldando fortemente as escolhas. E até no budismo do leste asiático, a prática existe, não como mandamento religioso, mas como reflexo cultural, em que as famílias ainda decidem boa parte do destino dos filhos. Quando olhamos para The Unequal Marriage, pensamos em uma Rússia distante do século XIX. Mas, ao conhecer o presente, percebemos que essa cena não é apenas memória. Ela ainda acontece, em templos, em vilarejos, em grandes cidades, em tradições que atravessam séculos. E assim, a noiva de Pukirev não está sozinha. Ela é também a noiva indiana, a jovem paquistanesa, a menina etíope, a mulher ortodoxa que aceita um arranjo. É a chama frágil de quem se vê diante do altar não pelo coração, mas pela pressão da família, da religião ou da sociedade. E diante disso, a pergunta que a pintura nos faz ecoa ainda mais forte hoje: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas? E até que ponto seguimos vivendo, no silêncio e na indiferença, casamentos desiguais?